Quem trouxe a Bíblia? Vamos ler um texto que se encontra no Evangelho que escreveu João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 21. Vamos ler a partir do versículo 1. Evangelho de João, Evangelho de Jesus o Cristo, escrito por João, capítulo 21, versículo 1. Eu, particularmente, tenho grande apreço pelo Evangelho que João escreveu. Não que os outros três tenham menos importância, mas o Evangelho escrito por João, para mim, tem uma importância muito grande, devido a ele ser um dos discípulos de Jesus, que esteve com o Senhor durante todo o período do ministério de Jesus. João é o único discípulo de Jesus que, quando o negócio ficou feio, e quando a situação apertou, continuou caminhando ao lado de Jesus. Quando você olha a Bíblia, você vê que João é o único que está no pé da cruz. Todos os outros discípulos fugiram, estão escondidos, mas João não, está ali no pé da cruz, ao ponto de Jesus falar com ele. Então João, ele conta fatos e narra com detalhes de uma riqueza tremenda, que talvez Marcos e Lucas não tivessem tido a chance de expressar porque não estavam presentes na história. Ouviram por relato, mas João escreve daquilo que ele viveu. Por isso eu sou apaixonado pelo Evangelho de João. E aqui no final do seu livro, já no último capítulo dele, ele escreve sobre a última pesca dos discípulos. E ele diz: e depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, ou mar da Galileia, ou lago de Genezaré, tudo a mesma coisa. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Glória a Deus. E então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas. Repita comigo: brasas. Mais forte, diga: brasas. Um peixe. Diga: um peixe. Diga mais forte, diga: um peixe. Posto em cima e pão. Diga: brasas. Um peixe. Diga: um peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes.
Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Amém? Quando eu li esse texto a primeira vez, eu fiquei pensando comigo o tamanho da vulnerabilidade do ser humano. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Por que você diz isso, pastor? Porque esse texto, ele mostra os altos e baixos da vida de um homem chamado Pedro. Um cara que serve de exemplo para mim e para você em toda a história. E eu acredito que João escreveu sobre ele para que a gente pudesse um dia olhar para esse texto e entender e compreender que a nossa vida não é muito diferente da vida deles. Mas que todo ser humano está sujeito a atravessar por situações que o levam às alturas, mas também que situações que o levam a profundos abismos. E ele faz questão de mostrar isso através da vida de Pedro. E por que Pedro? Porque Pedro é aquele cara que andou com Jesus durante 3 anos e meio, mais ou menos. E que era muito mais do que um discípulo. Porque por várias vezes na Bíblia, a Bíblia diz que algumas das coisas que Jesus fez, ele deixou alguns discípulos de lado e chamou somente a Pedro, Tiago e a João. Como Lucas 9, 28, Monte da Transfiguração. Então esse Pedro é aquele que a gente pode dizer que tinha um grau de intimidade maior com Jesus do que até os outros. E esse Pedro tem uma coisa que eu acredito que Jesus gostava muito nele. E o que era? A sua ousadia. Que esse Pedro foi o único cara com coragem de estar no meio de um vendaval e o barquinho está a ponto de afundar, e ele vê Jesus andando sobre a água e dizer para Jesus: eu quero ir contigo, mas do jeito que o Senhor está vindo. Eu quero caminhar sobre as águas. Se o Senhor pode, eu também quero. E Jesus olhou para Pedro e disse: pode vir. Porque se tinha um desejo no coração de Jesus, é que Pedro realmente vivesse aquele período ou aquele episódio com ele. Porque quando Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas, ele deixa de viver um mundo natural e começa a viver um mundo sobrenatural. E o maior desejo de um mestre, o maior desejo de Deus, é que a igreja dele, é que o povo dele, é que os filhos dele não vivam de maneira natural, mas vivam de maneira sobrenatural. Mas só que para viver o sobrenatural, precisa ter ousadia para sair do barco. Olha para o irmão e diga: já tirou o pé do barquinho ou está ainda com ele lá? Você já prestou atenção que todo mundo quer viver algo de Deus? Se eu perguntar aqui, quem quer ter uma experiência com Deus essa noite, todo mundo vai levantar a mão. Mas a pergunta seria retórica, porque a verdade é: quem é que tem coragem de tirar o pé do barco? Porque para mim ter experiências com Deus, eu preciso ter ousadia. Esse é Pedro. Esse é aquele Pedro que também mostra a sua humanidade e também mostra a sua vida espiritual. Quando Jesus está com os discípulos, olha aqui para mim, eles estão dizendo para ele: mestre, em teu nome expulsamos demônio. Mestre, estão dizendo que você é Elias, estão dizendo que você é isso, que você é aquilo. E Jesus perguntou: e vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro encheu o pulmão e disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus olhou para ele e falou: Pedro, agora isso não veio de você não, isso aí vem lá do céu.
Mas no mesmo momento que Pedro estava cheio de Deus, daqui a pouco já ficou também demoniado. Porque nisso Jesus pega o gancho e diz: ei, está chegando o momento em que o Filho do Homem será entregue. Pedro diz: epa, Senhor, se eu estiver nessa história, eu não deixo ninguém tocar no Senhor, eu não vou permitir. Jesus olhou para ele e falou assim: para trás de mim, Satanás. Questão de 2, 3 versículos, irmão. O cara estava cheio de Deus em 2 versículos acima, 2 versículos abaixo, já deu lugar para o diabo. Sabe o que ele está mostrando ali? Que ele é um ser humano, como todo mundo. Ainda bem que aqui em Mogi não tem crente assim. Né, apóstolo? Tem poucos. Que uma hora está cheio de Deus e daqui a pouquinho já dá lugar para o cão. Quer descobrir? Pisa no calo do irmão aí do lado. Sabe quando você leva aquela fechada no trânsito? Você é crente, né? Você diz glória a Deus. Não perde a bênção por nada. É Pedro! Só que esse Pedro agora, que andou com Jesus, que viu tudo isso, eu vou mais profundo, está olhando. Está olhando para os discípulos, dizendo para os discípulos assim: ei, quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Os discípulos estavam tão desanimados que olharam para Pedro e disseram: Pedro, nós vamos contigo. Tá, pastor, e qual é o problema de voltar a pescar? O problema é que quando Jesus aparece a primeira vez para Pedro, Pedro estava numa pescaria igualzinha a essa. E a Bíblia diz que ele havia lançado rede a noite toda, mas nada apanhou. E quando Jesus chega com uma multidão vindo atrás dele, essa é a primeira pesca, olhe para cá. A Bíblia diz que Pedro já estava lavando as redes. E um pescador só lava a rede quando já desistiu do trabalho. Um pescador só lava a rede quando olha para o mar e diz: hoje não foi meu dia, ou melhor, não foi minha noite. Quer saber? Vou para casa. Mas a Bíblia diz que Pedro vem, que Jesus vem, e vê Pedro lavando as redes, e pede o barco de Pedro emprestado. Para quê? Para pregar a palavra. E diz a Bíblia então que ele sobe no barco, entra no mar, e usa o vento do mar para que leve a sua voz mais distante, para alcançar a multidão através da palavra. Depois que Jesus prega, porque o milagre nunca acontece antes do culto, mas sempre acontece depois. Pega na mão do irmão e diga: você entendeu ou não? Fala para ele: o milagre acontece depois do culto, irmão. Diga: você vem para a igreja, Jesus lança uma palavra sobre a tua vida, e quando você vai embora, o que ele disse acontece. Não, você não pegou, você não está entendendo. Deus está dizendo para mim e para você essa noite, que depois que você sair daqui, tem milagre à tua espera, tem providência para a tua vida. Depois dessa palavra, tem algo poderoso para acontecer, meu irmão. Depois que Jesus prega, ele olha para Pedro e fala: Pedro, volta no barco, mas já lavei a rede, pega a rede de volta. Vá ao mar profundo, ou às águas profundas, ou ao alto mar, e lance a rede novamente. Pedro olhou para Jesus e disse para ele: Senhor, nós pescamos a noite toda, e nada apanhamos. Mas segundo a tua palavra, aleluia, nós vamos voltar para o mar. A Bíblia diz que eles chegam no alto do mar, ou a outra tem uma versão que diz águas profundas. Agora essa versão,
Porque quando fala de águas profundas, está falando de diversidade diferente de peixes. Ou seja, quando você pesca sempre no mesmo lugar, você vai pegar sempre a mesma qualidade de peixe. Mas quando você avança no mar, você começa a pegar peixe que você nunca tinha pego antes. Ai. Tem alguém ouvindo o que eu estou falando aí ou não? Chacoalha o irmão e diga assim, o primeiro chamado do mestre. Não, fala com fé, diga, o primeiro chamado do mestre são sempre em águas profundas. Para você começar a pescar o que você nunca pescou na tua vida. Ei, olha para cá. Pedro foi, lançou a rede. A Bíblia diz que quando ele foi puxar a rede, eram tantos peixes que não suportava o peso. O barco não suportava o peso da quantidade de peixe. Ele foi obrigado a chamar os outros, que também já estavam indo embora. Vem me ajudar, porque tem peixe demais aqui na rede. Você está ouvindo o que eu estou ministrando aqui essa noite ou não? Deus vai mandar tanto peixe diferente para a tua rede a partir de hoje, que você não pode ser egoísta ao ponto de querer tudo para você sozinho. Divide um pouco com o irmão do lado, viu, meu querido? Olha para o irmão e fala para ele assim, ó, torce por mim que eu estou torcendo por você. E aí diga para ele, quando o milagre acontecer, eu te dou um pouco do meu, você me dá um pouco do teu. Rapaz, deixa eu correr aqui por cada hora. Não sai nem do primeiro texto. Olha para cá. A Bíblia diz que foram, ajudaram. E Pedro agora vem feliz para a areia. Quando ele chega na areia, Jesus só diz uma coisa para ele. Diz para ele, Pedro, a partir de hoje, tu não serás mais pescador de peixe, mas tu serás pescador de homens. Era Jesus tirando Pedro da profissão da pesca e colocando Pedro dentro do ministério. Mas agora no capítulo 21, Pedro está dizendo, vou voltar a pescar. E o que é que leva um homem como Pedro, que viveu tudo isso que eu já disse, que teve experiências únicas, ter o desejo de voltar a pescar? O que é que faz a gente que está na igreja há tanto tempo, que ouve a palavra todo dia, que teve experiências com Deus já únicas, de ter dia de acordar e ter o desejo de voltar a ser como era antes? O que é que faz com que eu queira desistir daquilo que eu estou vivendo agora? O que é mais forte do que o meu presente, que quer trazer o meu passado de volta? Quer saber? Vou voltar a ser o que eu era. Quer saber? Vou voltar para onde eu vim. Quer saber? Vou desistir de tudo. Que eu estou vendo que a coisa não era bem assim. Esse é o sentimento de Pedro. E esse sentimento nasceu aonde, pastor? No dia mais importante da vida do mestre e dos discípulos. Na última ceia. Eu penso comigo que aquele dia foi crucial para a vida de Pedro. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus está participando da ceia, dividiu o pão e deu na mão de todos os discípulos. E quando ele para de dar o pão, de dividir o pão, ele olha e diz, está chegando o momento em que o Filho do Homem há de ser traído por um de vós. Começa aquela indagação na mesa da ceia. Sou eu, Senhor, sou eu, sou eu. E todo mundo perguntando quem era. Até que Judas olha para Jesus e diz, sou eu, Senhor. E Jesus diz, aquele que mete a mão comigo no prato. Judas tinha acabado de pegar o pão. Jesus olha para ele e diz, vai e faz o que você tem que fazer. Judas então deixa a ceia e vai lá onde está a sinagoga. E vende a Jesus por 30 moedas de prata. Mas Jesus continua dizendo aos discípulos como haveria de ser a morte dele. É quando Pedro levanta e diz, Senhor, se eu estiver junto com o Senhor, eu não vou permitir. Eu nunca deixaria que tal coisa sobreviesse sobre a tua vida. Mas aí a Bíblia diz que o próprio Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro,
Pois antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, Pedro. Eu fico pensando comigo, se Pedro não fosse aquele cara sanguíneo, ele teria fechado a boca na hora que Jesus disse, então o juízo não teria vindo sobre a sua vida, porque só houve uma palavra lançada sobre Pedro, porque Pedro quis interferir naquilo que Jesus tinha que atravessar. E depois, segura o que eu vou dizer para você. E depois que Jesus lançou uma palavra, ela nunca vai deixar de se cumprir. Sendo para juízo ou sendo para abençoar, ela tem que acontecer, porque é a palavra de um Deus que não volta atrás, que não mente e nem se engana. Mas há uma coisa boa nessa história. Qual é, pastor? Se Jesus disse alguma coisa para você, pode adorar Ele essa noite, porque se Ele falou, vai acontecer. Olha para esse irmão e diga para ele, tem uma palavra do Senhor empenhada sobre a tua vida, hein? Fala para ele, descansa. Se ele disse, vai acontecer. Jesus serve o vinho. E agora aqui nós vamos entrar num quesito aqui, que não era vinho. Era suco de uva. Por quê? Porque Jesus nunca bebeu vinho. Alcoólico não. A palavra vinho no original desse texto tem 2 traduções. Vinho com álcool e suco de uva. Jesus não bebia. Bebida alcoólica não. Ué, pastor, mas a Bíblia diz, eu já li lá, que muita gente chamava ele do quê? De beberrão. A Bíblia também diz que chamavam ele de filho do diabo. Tá lá ou não tá? Este é um filho de Belzebu. Belzebu é quem na Bíblia? O diabo. E você acredita que ele era filho do diabo? Ah, mas acreditar que ele bebia vinho, tem gente que consegue acreditar. Né? Cuidado, irmão. Tem uns caras pregando por aí umas coisas aí que só Jesus. Né? Só para dar motivo do cabra que gosta de encher um pouco o caneco. Ainda bem que aqui crente não bebe. Dá glória a Deus, senão a gente vai desconfiar, irmão. O apóstolo está só de olho aqui, ó. Jesus pega o suco de uva e serve, que simbolizava o sangue. E também é o símbolo da nova aliança. Partindo dali, ele chama os discípulos e vai até o jardim chamado Getsemane, lugar de se espremer oliva, prensa de oliva. E a Bíblia diz que Jesus olha para os discípulos e diz, ficai aqui e orai e vigiai comigo, que eu vou até um pouco mais adiante. Diz a Bíblia que ele vai e ora, e passa um período e ele volta. Quando ele volta, ele pega os discípulos tudo dormindo. Ele chacoalha os discípulos e diz para os discípulos, ei, nenhuma hora pudesse vigiar e orar comigo. Desperta, vamos orar. E ele continua um pouco mais adiante orando. Quando ele volta, os discípulos estão dormindo de novo. E quantas vezes eu olhei para esse texto e eu dizia para mim, Senhor, esses discípulos são tudo ingratos, hein? Ou os cabra frouxos. Até que outro dia Deus me disse assim, não tem nada de frouxo nessa história não. O sono que eles tiveram não era um sono comum. Porque por muitas vezes passaram noites acordadas com Jesus, mas naquele dia não suportaram o sono. E não podiam. Por quê? Porque aquele período, aquele episódio da história era exclusivo de Jesus. Ninguém poderia ajudá-lo em nada, muito menos dividir o peso, porque se alguém interfere ou ajuda aquele momento, o sacrifício não teria o valor que tem hoje, meu querido.
O sacrifício só foi inteiro. O sacrifício só se concluiu 100% porque ele atravessou tudo sozinho. Pastor, o que é que você está dizendo? Eu estou dizendo que vai ter dias na tua vida que você vai estar rodeado de gente, mas não vai ter ninguém para te ajudar. Que você vai procurar, mas não vai encontrar uma pessoa para estender a mão e orar contigo. E talvez você já passou por isso e questionou e disse: são ingratos, ninguém me ajuda. Não é, meu irmão, é porque tem histórias e momentos na vida da gente que é somente para gente, que é só a gente que tem que atravessar, que é a gente que tem que suportar. Por quê? Porque senão o peso da glória não será o mesmo quando o triunfo da vitória chegar. Mas essa noite, ai Jesus, o Espírito está dizendo: ei, suporta, porque quando chegar a minha vez sobre a tua vida, tu serás exaltado sobremaneira, e ninguém vai poder dizer que te ajudou, meu querido. Suporta! Aleluia! Pega na mão de quem está do teu lado, diga para ele: aguenta firme. Diga fala para o irmão, porque o sacrifício que você está fazendo hoje não se compara ao peso da glória que está por vir sobre a tua vida. Ai! Levante a mão para o céu se alguém está aí ouvindo o que eu estou pregando e adore a Ele essa noite. Ei, só quem crê glorifica. De repente a Bíblia diz que chega Judas e ele vem acompanhado de um aprendiz de sumo sacerdote. E vem junto soldados romanos. E a ordem parte do sinédrio, ou melhor, da sinagoga. E é interessante esse pedaço do texto, olha aqui para mim. Porque a Bíblia diz que quando estão se aproximando, o representante da sinagoga olha para Judas e diz: ei, como é que eu vou saber quem é ele? Porque ele não está sozinho, está rodeado com os seus discípulos. E é nessa hora que Judas diz para ele: aquele que eu lhe beijar a face, esse mesmo é. Olhe para cá. Eu fiquei pensando comigo, por que é que o cara perguntou quem era Jesus? E aí Deus me fez entender uma coisa: que os discípulos estavam tão envolvidos com o seu discipulador, que já não dava mais para distinguir quem era quem no meio daqueles 12. Porque quanto mais você anda com Jesus, mais parecido com Ele você fica. Olha para quem está ao lado e pergunta: aí, está parecendo com quem esses dias? Apóstolo. É por isso que os teus pastores têm que se parecer com o Senhor. Os seus obreiros parecer contigo, porque é assim que Deus trabalha. Aí a Bíblia diz, escuta isso aqui, que Judas vai e beija a face de Jesus. Jesus já sabia o que ia acontecer. E Jesus usa uma expressão que eu acho tremenda. Quando Judas o beija, ele diz para Judas: Judas, não, ele diz: amigo, amigo. Então é assim que você entrega o Filho de Deus? É assim que você me trai? A expressão amigo ali do grego não é de ironia, mas é de uma amizade pura, genuína e verdadeira. Porque o meu Jesus e o teu nunca usou de falsidade por nem um minuto sequer. Mesmo sabendo do que Judas faria com ele, ele sempre teve Judas por amigo. Olha para o irmão e diga: está parecido com Jesus? Meu Deus. E a Bíblia diz então que Malco, não diz o nome dele, mas a história aos Hebreus é que conta, vai prender a Jesus.
Vai para cá. Quando vai prender Jesus, quem é que saca a espada? Pedro. E defere um golpe. Quando ele defere o golpe, ele atinge a orelha direita de Malco. E a orelha cai. A primeira coisa que eu pensei é o que é que o discípulo de Jesus está fazendo com espada? Estava armado por quê? Estava esperando uma guerra. Pedro esperava uma guerra. Só que o que ele não entendeu é que a guerra não estava travada no mundo material, mas sim no espiritual. E guerra travada no mundo espiritual não se vence com espada de aço, mas se vence com espada da palavra. Meu Deus. Quando a orelha cai, o sonho de Malco é desfeito. Ele havia estudado mais ou menos 5 anos para se tornar sacerdote. Só que a palavra de Deus, a lei de Levítico diz que para ser sacerdote, o homem não pode ter defeito nenhum do lado direito do corpo, nem sequer a unha do dedinho do pé. Qualquer defeito, ele é excluído do sacerdócio. Agora cai justamente a orelha de Malco, à direita. Mas aí a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, guarda a espada, cara. Você não entendeu aqui o que é que está acontecendo ainda. E olha o que ele diz: porque se eu quisesse, se não fosse eu que tivesse desejado a cruz, se não fosse a minha vontade de estar aqui hoje para ser entregue, eu clamaria ao Pai. E Ele me enviaria uma milícia de anjos. A palavra milícia do grego é referente à milícia do exército romano da época. Você sabe quanto era uma milícia romana? 4.000 soldados. Jesus está dizendo para Pedro: ô Pedro, guarda a espada, porque essa briga é minha, eu é que estou indo, eu é que desejo, é minha vontade, porque se eu pedir, Deus manda 4.000 anjos aqui para me defender, Pedro. Aleluia! Ou seja, eu escolhi a cruz. E como meu Jesus é Jesus, diga assim: Jesus é Jesus. E não há nada como Jesus. É só Jesus mesmo. Lembrei do Marquinhos. Olha pra cá. Ele pega a orelha do inimigo que veio prender, meu irmão. Aleluia. Não sei, a Bíblia deve ter dado uma sopradinha, uma limpadinha, né? Porque caiu em terra. E fez assim na orelha do cara, ó. Sabe o que ele estava dizendo para Malco? Você veio me prender. Você veio aqui para me trazer juízo. Você se tornou meu adversário. Mas como eu sou o Senhor, que ama acima de todas as coisas, eu não vou permitir que o seu sonho seja destruído. Eu restauro o sonho de inimigo para provar que eu sou o Seguro o que eu vou dizer para você aqui, ó. O meu Jesus e o teu nunca destrói o sonho de ninguém. Pelo contrário, a situação pode destruir, o mundo pode destruir, o adversário pode destruir, mas o meu Jesus e o seu está aqui essa noite para restaurar, para restaurar, para restaurar. Você tem sonhos, meu irmão? Hoje é noite de restauração. Prenderam Jesus. O levaram até a sinagoga diante do sumo sacerdote chamado Caifás. 2 testemunhas mentirosas se levantam e dizem, quando alguém pergunta o que este homem fez, qual é a sua transgressão, 2 testemunhas se levantam e dizem, ele disse que derrubará o templo.
Sabe qual era o juízo de quem derrubasse o templo? Era a cruz. Isso não tinha nada a ver com Roma. Tem muito pregador dizendo que Jesus morreu numa cruz romana, que a cruz não era dele, que a cruz era de Barrabás, conversa fiada. Aquela cruz era uma cruz de judeu. Como é que você sabe, pastor? Porque a cruz romana, ela tem formato de X. Pega a história. A cruz dos judeus tem formato de espada. Jesus foi crucificado em uma cruz judia. Eu vou mais longe um pouco, depois você vai falar que eu sou justo. Foi pregado no umbral da porta da casa dele. Como é que é, pastor? Foi pregado no umbral da porta da casa dele. Porque era lei. Quer uma prova? Abre a sua Bíblia aí em Esdras. Abre aí. Pastor, o que é Esdras? Vem na Bíblia isso aí, pastor? O que vem depois de Esdras? Ah, os irmãos estão afiados. Se tiver problema com Esdras, abre em mim e volta um pouquinho. Capítulo 6, versículo 11. Abre aí, Esdras 6, 11. Um decreto do reinado de Ciro, feito por Dario. Esdras 6, 11. Quem achou aí, lê rápido. Não, peraí. Como é que está escrito aí? Se alguém o quê? Lê aí desde o começo. Segura aí. Se alguém alterar o... Aí você vai lá no versículo 1 e começa a ler qual é o decreto. O decreto fala sobre o templo de Zorobabel. Ele estava sendo restaurado. O terceiro templo que houve em Jerusalém. Melhor, o segundo. Depois do templo de Salomão. Porque o primeiro foi uma tenda. Se ele está dizendo, através do rei Dário, se alguém derrubar esse templo, se alguém destruir esse templo, se alguém mudar esse decreto, deverá ser colocado posto sobre o madeiro do umbral da porta da sua casa. É isso que está escrito aí? E a sua casa deverá ser derrubada. Agora, olha aqui para mim. Já tinha lido isso aí ou não? Olha aqui para mim. As duas falsas testemunhas que se levantaram contra Jesus estão dizendo para ele. Ele diz que vai destruir o templo. Caifás pega a lei, o decreto, e diz, o decreto diz que se alguém ameaçar destruir o templo, deve ser crucificado no umbral da porta da sua casa. Enquanto Jesus era julgado, foram lá na Galileia e destruíram a casa de Maria. Que é isso, pastor? Onde é que está isso? Na Bíblia. É por isso que quando ele está na cruz, ele olha para Maria e diz, Maria, eis aí teu filho. João, eis aí tua mãe. Pega ela hoje e leva para tua, porque não tinha mais casa. Aí de vez em quando vem uns pregadores pregando que era a cruz de Barrabás, tiveram que esticar a mão de Jesus e tal, que conversa era. A cruz era dele. Pregaram ele no umbral da porta da casa dele. Só que Deus é tão perfeito que a casa de Jesus não era uma casa qualquer, porque quem construiu ela foi um carpinteiro. Alguém está ouvindo aí ou não? Está pegando aí ou não? O pai de Jesus, José, usou as melhores madeiras, as madeiras mais nobres, para confeccionar a sua casa.
Quando Jesus é colocado na cruz, ele não é colocado em uma madeirinha qualquer, não. Ele é colocado em uma madeira nobre, porque verdadeiramente ele é o Filho de Deus, meu irmão. Tá, pastor? E por que, Jesus? Agora introduz aqui uma vez. Pastor, e por que você tem que dizer que era uma cruz judia? Porque tinha que ter a forma de uma cruz, meu irmão, de uma espada. Para que se cumprisse a profecia do Salmo 68. Abre a Bíblia aí, Salmo 68. Vocês querem Bíblia? Vamos de Bíblia então. Tá, versículo 21. Vamos no 20. Aquele que o nosso Deus é o Deus da salvação. A Jeová, o Senhor, pertence às saídas para escapar da... Mas Deus ferirá gravemente a cabeça de seus e o crânio que anda em suas... E o crânio... Deus ferirá o quê? Deus ferirá o quê? Não, o crânio. Jesus, quando foi crucificado, ele foi crucificado aonde, irmão? No monte chamado Gólgota. A palavra Gólgota significa caveira, crânio. Quando é que Deus se tornou a salvação? Ai, que amado. Quando a cruz atravessou o crânio cabeludo. A caveira, o monte chamado Gólgota, simbolizava a cabeça do diabo. Mas quando a cruz penetrou a cabeça, o crânio, a história diz que o monte se abriu, se rachou com um terremoto. Para que se cumprisse a profecia. E ele lhe ferirá o calcanhar, mas tu lhe esmagará a cabeça. Ei, aleluia! Olha para o irmão e diga para ele, daquele dia para cá, o diabo tem uma dor de cabeça que não curou até hoje. Porque o Cristo que foi pendurado na cruz, que era minha e sua, mas veio dele, achou a cabeça do inimigo, meu querido! Deixa eu voltar para o texto, senão não acaba hoje. Prenderam Jesus. Para a sinagoga agora. Diz que Pedro fica de longe olhando. Alguém chega para Pedro e diz, você é um deles. Pedro diz, eu não sou, nunca vi. Sai de lá, vai para outro lugar. Alguém diz, ei, você se parece com ele, você é um deles. Eu vi você no meio dele. Ele diz, não, não sei, nunca vi. Nunca estive com ele. Já quando o dia está amanhecendo, perto de uma fogueira, Jesus está saindo da sinagoga, sendo levado a Pôncio Pilatos. Mas alguém chega e diz assim, você é um deles, estava com ele. E Pedro diz, não, nunca estive. Não sei do que você está falando. É nessa hora que o galo canta.
Quando o galo canta, Pedro se lembra da profecia. E é tomado de um sentimento que tem impedido muita gente de viver a plenitude da graça do Filho de Deus. Um sentimento chamado culpa. Daquele momento em diante, Pedro não se aproximou mais do mestre. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Olha para cá. Tudo que Pedro fez foi ficar de longe observando. Como eu disse no começo, o único apóstolo a ficar perto é João. Jesus morre às 3 da tarde. Morre antes do tempo de uma morte normal. Para quê? Para que se cumprisse a profecia de Isaías. E nenhum dos seus ossos será quebrado. Porque a morte comum era ir lá e quebrar a perna de quem estava crucificado para que o corpo pendesse. Quando pendia, o tórax sufocava o pulmão e a pessoa morria asfixiada. Jesus não morreu assim. Até porque não foi a morte quem o matou. Foi ele quem se entregou. Porque a morte nunca teve poder de matar aquele que é a vida. Ela tentou, mas não conseguiu. Ah, irmão, se nós ficarmos isso aqui, nós vamos até amanhã. Aonde a morte tentou matar Jesus? No Getsemane. Quando a Bíblia diz que ele suou sangue pelos poros, era a morte tentando matá-lo. Porque um ser humano só consegue transpirar sangue pelos poros quando o batimento cardíaco está acelerado demais e a pressão já chegou num nível elevadíssimo. Então duas coisas eram para acontecer. A primeira, ou ele ter um infarto ou ter um AVC, um derrame cerebral. Só que como ele é a vida, a morte não conseguiu matá-lo. Para o sangue estar bombando muito rápido e a pressão muito grande, saiu pelos poros. Mas agora ele está na cruz e ele dá o último suspiro e diz: Pai, está tudo consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu. É nessa hora que ele está dizendo para a morte: você me quer? Então vem, me pega, eu vou me doar, eu vou me dar. Mas fique sabendo de uma coisa: o quê? Vai ser só por 3 dias. Porque no domingo pela manhã você vai ter que me soltar, porque você não tem poder de me prender. E lá na frente o apóstolo escreve: morte, ó morte, aonde está a tua vitória? Aonde está o teu aguilhão? Aleluia! Aleluia! Domingo de manhã, Jesus fala com a morte: que chegou a minha hora, sai fora. Eu vim aqui só cumprir mais um trabalho para o meu pai. Qual é? O de tomar a chave da mão do diabo. Porque nem a chave dele ele tem mais. E a Bíblia diz que ele volta, ressuscita. E logo pela manhã, Maria Madalena, outra Maria e algumas mulheres vão até o sepulcro. O motivo era bom, mas era errado. Ter motivação boa não significa que a coisa está certa. Por que você diz isso, pastor? Porque as mulheres escutavam, mas não ouviam. Igual muita gente dentro da igreja. É bom de escutar, mas é péssimo para ouvir. Como assim, pastor? Escutar, entra aqui, sai aqui. Ouvir, entra aqui, vai para o coração. Jesus já havia dito mais de 3, 4, 5 vezes: eis que o Filho do Homem há de ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aí as mulheres agora pegam um guento, pegam óleo, pegam azeite e vai lá perfume para embalsamar o corpo. Que corpo? Se tivesse ouvido, não tinha gastado dinheiro à toa. É por isso que tem muita gente perdendo dinheiro à toa, porque só escuta, mas não ouve.
Quando chega no sepulcro, a pedra está removida, pessoas, soldados caídos, e um anjo se apresenta e pergunta para elas: o que faz aqui? Ele está dizendo assim: perderam tempo. Por que procurai aquele que está vivo entre os mortos? Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Sabe o que o anjo está dizendo aí? Vocês não ouviram, não? As mulheres dão uma olhadinha dentro do sepulcro e vê que está vazio mesmo. Ih, Jesus, até que hora que vai? Ah, meu Deus. Olha para cá. Vocês não vão embora, não. Vou me largar sozinho aqui, não. Olha para cá. A Bíblia diz que elas vão sair e vão ir falar para os discípulos. Só que na hora de sair, do mesmo jeito que entrou, tem que se passar pelo jardim. O jardim da casa de José de Arimateia. O homem que emprestou o sepulcro para Jesus. E quando elas estão passando pelo jardim, a Bíblia diz que tinha um jardineiro cuidando do jardim. Só que elas passam por ele e não reconhecem. E por que não reconhece? Porque o corpo dele já não é mais aquele mesmo. Agora é um corpo transfigurado. É um corpo incorruptível. E corpo incorruptível pega a forma que quiser. Deixa isso aí que é para outro dia. Olha para cá. Mas o jardineiro, sabendo quem eram as mulheres, chama as mulheres e diz: ei, aonde vocês vão? Quando elas param, ficam olhando, eles falam: jardineiro é diferente. E ele olha para as mulheres e diz: eu sou aqueles a quem vocês procuram. E eu fiquei pensando comigo, por que é que Jesus, a primeira aparição dele foi num jardim? Ele fez questão de aparecer no jardim. Por quê? Porque foi no jardim que a morte entrou. Mas agora no jardim entrou a salvação. O Adão não era jardineiro? Claro que era. Deus criou Adão e falou para ele assim: você vai viver do cultivo da terra, do que plantar e tal. Mas daí Deus vai lá e faz um paraíso. Que o povo diz que chamava Éden. O paraíso nunca chamou Éden. O paraíso é paraíso. A terra que chamava Éden. Deus colocou um paraíso no Éden. Só que quando Adão entra no paraíso, já estava tudo pronto. Adão nunca plantou uma árvore. Nunca plantou uma semente. Por quê? Porque aquele que alcança a bênção de Deus, colhe sem plantar. Dá uma confusão, irmão. Quando Deus resolve abençoar a vida de alguém, mesmo que você não plantou, você vai colher. Está ouvindo ou não? Porque essa é a bênção. E vou dizer mais uma coisa para você: o que era sábado. E era um sábado eterno. Porque a Bíblia diz, segura isso aqui, que Deus criou o primeiro dia e disse: é bom. É ou não é? Gênesis 1. No segundo dia, Deus interfere no primeiro, porque não estava completo. Aí embaixo, quando ele termina o segundo dia, ele diz: é bom. No terceiro dia, ele interfere no segundo. Alguém está ouvindo ou não? E diz: é bom também. No quarto, interfere no terceiro. Está completando a sua obra. No quinto, no quarto. Quando ele chega no sexto, é a criação do homem. Quando ele cria o homem, ele diz: é muito
bom. No sétimo dia, ele olha e diz, agora está tudo pronto. Como está muito bom, eu não preciso criar mais nada. Está completo. Por isso, o sábado é o dia que Deus se assentou para ver a sua obra. Porque quando a coisa está muito boa, ela é completa. Olha para o irmão e diga para ele assim, a tua vida é boa ou é muito boa? Boa é quando tem, mas ainda tem alguma coisa para completar. Agora, quando você estiver vivendo muito bom, é porque não precisa de mais nada. Mas na minha vida e na tua, sempre vai estar bom. É por isso que a gente não guarda o sábado, porque o sábado é o dia da festa. Da festa do quê? De se comemorar aquilo que agora é muito... Alguém está pegando aí? Pastor, você está dizendo então que quando Deus criou Adão no sexto dia e coloca Adão no paraíso era sábado, e era sábado eterno. Era para Adão e Eva e a humanidade viver um sábado de eternidade. Para quê? Para que todo dia fosse muito bom. O que é que tirou o muito bom? O pecado. O pecado tirou o muito bom. E aí a gente tem que viver dia por dia, lutando com a vida para conseguir vencer. Mas está chegando o dia em que as coisas vão se tornar muito boas novamente. Que dia é esse, pastor? O dia que você ouviu o teu nome sendo chamado na glória. Quando Jesus chamar o teu nome na glória, você vai deixar de viver o bom e vai começar a viver o muito bom. Então será um sábado de eternidade, de festa com Ele. Uhul! Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui essa noite ou não? Vamos parar por aqui? Fala para o apóstolo, traz ele de novo. Vamos ter uma ideia de quem é Jesus. Jardineiro perfeito. Porque se por um jardineiro entrou a morte, por um entrou a salvação. E o escritor aos Hebreus escreve dizendo que ele é a nova aliança. Como a primeira aliança não funcionou, a segunda, ao contrário da primeira, em tudo é perfeita. Aleluia! E como ela é perfeita, ela tem algo que a outra não tem, o que é perdão. Porque a primeira lei, a primeira aliança não vem para perdoar, ela vem para julgar. Porque lei nunca perdoa, lei julga. Lei mostra o pecado. Agora a graça, que é a segunda aliança, que é uma aliança de sangue, ao contrário da lei, ela não acusa, ela julga e absolve. Alguém está ouvindo ou não? Ele olha para as mulheres e diz assim, ó, vão aonde estão os discípulos e diga para eles o que é que vocês acabaram de ver. E fala para Pedro. Diz para todos eles que estão lá, mas o principal é Pedro. Fala para ele o que vocês acabaram de ver. Diga para ele que eu mandei chamar. As mulheres chegam em casa e falam para o discípulo, ei, o túmulo está vazio, ele não está ali, ele ressuscitou. E Pedro mandou te chamar. Ele disse, eu vou lá agora. E a Bíblia diz, é interessante esse texto, que a Bíblia diz que Pedro sai correndo. E a Bíblia diz que atrás de Pedro sai correndo o apóstolo do amor, João. Só que lá no versículo de baixo, a Bíblia diz que quem chega no sepulcro é João, né? Ele ultrapassou a Pedro na corrida. Aí eu pensei comigo, será que Pedro estava com uns quilinhos a mais?
Aí Deus me disse que o problema do peso de Pedro não era gordura, mas era um peso chamado culpa. Quando Pedro foi se aproximando do sepulcro, ele lembrou o que havia feito. E aí ele foi diminuindo a marcha. E deixou João passar na frente, porque não tinha coragem de encarar Jesus. Quando João entra, vê lá o lenço que amarrou o corpo e o lenço que amarrou a cabeça no canto. É uma outra mensagem. Ele volta e diz para Pedro, Pedro, o sepulcro está vazio. E voltam para casa para contar para os outros. É quando Tomé diz, eu só acredito se tocar a ferida. Então o meu Jesus e o teu, o segundo Adão, que em tudo é perfeito, entrou na casa sem que a porta se abrisse. E ele olha e diz, paz seja convosco. Tomé, você diz que só cresce tocar? Então toca. E Jesus fica por ali durante um tempo, depois vai embora, vai lá para o caminho de Emaús, e lá também não reconhece quem ele era, porque ele tinha a forma que ele queria ter. Ai, meu Deus do céu. E agora Pedro, que ficou lá dentro de casa escondidinho, com medo de encarar Jesus, está pensando no que ele fez e está dizendo, eu não tenho jeito mesmo, para mim não tem solução. Quer saber? Eu vou voltar a pescar. E o pior, que Pedro tem um poder de influência tremendo. Quando ele diz, vou voltar a pescar, os outros dizem, eu vou com você. O que você está dizendo, pastor? Que Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você, eu iniciei uma obra na tua vida. E nunca desejei que você largasse o arado ou voltasse atrás. Eu te chamei por um propósito e você cumpra esse propósito. Esquece essa história de voltar a ser o que era antes. Olha para o irmão e diz, você tem um chamado, meu irmão. E tem algo pior, qual é? Se você desistir agora, se você entregar os pontos e voltar a ser o que era, você vai levar muita gente que te espelha, que olha em você como exemplo junto com você. Deus te trouxe aqui para dizer, ei, você é quem eu vou usar para salvar a tua casa, a tua rua, o teu bairro, essa cidade. Não volte atrás. Vou voltar a pescar. Vamos juntos. Entraram no barco, foram jogar rede. E a primeira história, a segunda história é igualzinha à primeira. A Bíblia diz que lançaram rede à noite. Terminando. Mas nada apanhado. Olha aí. É Deus dizendo para Pedro, cara, você está no lugar errado. Mas Pedro não acredita. Continua lá até o dia amanhecer. Quando o dia está amanhecendo, a Bíblia diz que um homem chega na areia. Eles olham e não reconhecem que ele tinha a forma que ele queria ter. E a primeira pergunta de Jesus é, ei, tem alguma coisa de comer? Sabe o que Jesus está perguntando? Pescou alguma coisa? Sabe qual é o maior? O maior vexame na vida de um pescador é quando ele sai para pescar e não pesca peixe nenhum. Eu morei no Mato Grosso 4 anos. Quando nós ia pescar no rio, que tem lá muito famoso, chama Teles Pires. Ele cruza o Mato Grosso e vai até o Amazonas. Famoso isso. Tinha dia que a gente ia, não pegava nada. Nós combinávamos, falava o quê? Vamos passar na peixaria. Porque chegar em casa de mão vazia, vai todo mundo rir da gente. Jesus pergunta para Pedro, pegou alguma coisa que tem de comer? Pedro diz, não pegamos nada. Não, a resposta é essa aqui, assim, ó, não. É essa mesmo, é isso que Pedro, não. Bem grosso, tá nervoso, porque pescou e não pegou. Já está com um problema tremendo. O peso da culpa, ainda sai para pescar e não pega nada. É aquele momento que parece que tudo na vida é errado. Já passou por isso?
Por mais que você se esforce para acertar, continua dando errado. Aí Jesus disse assim, ó, então joga a rede do lado direito. E esse milagre é maior do que o primeiro. Por quê? Porque o primeiro foi jogado rede em águas profundas. Esse foi em águas rasas. A Bíblia diz que jogaram a rede. Quando foi puxar, o barco quase que afunda de novo. Aí João diz para Pedro, Pedro, é Jesus que está lá, cara. Então Pedro coloca a roupa, que a Bíblia diz que estava nu, e mergulha na água. Mas ninguém põe roupa para mergulhar, geralmente tira. Por que Pedro pôs a roupa? Porque a vergonha do pecado era explícita. É Adão. Onde estás, Adão? É de onde estou aqui escondido. Por que se esconde? Porque estou nu. Quem disse para você que você está nu? Pedro vestiu a roupa, a vergonha da culpa. Mas olha o que a Bíblia diz, que quando ele chega na areia, aleluia, tinha um peixe, posto sobre a e pão. Um peixe posto sobre a brasa e pão. E eu pergunto para você, para quem era o peixe? Um peixe, a Bíblia faz questão de um peixe. Qual foi o primeiro homem que chegou na praia? Pedro, que veio nadando. Quando ele chega lá em cima da brasa, tem um peixe. Onde é que Jesus arrumou o peixe? Eu não sei. Mas que tinha. Peixe e pão. Quando os outros discípulos chegaram de barco, porque a Bíblia diz que só estavam a 200 côvados ou poucos metros, Jesus disse, vocês comem do que pescaram. Por quê? Porque esse peixe e esse um peixe sobre a brasa é para Pedro. Mas não foi ele que enganou, não foi ele que traiu, não foi ele que disse que não conseguia, que não conhecia, não foi ele que errou, não foi ele o culpado, foi ele envergonhado, e Jesus deve ter dito, foi ele mesmo, e é por isso que eu trouxe pão e peixe para ele entender que por maior que seja o erro dele, não consegue suportar a quantidade do meu amor que há sobre a vida. Sabe o que você está dizendo para Pedro? Pedro, eu sei tudo que você fez, cara. Mas isso não muda o que eu sinto por você. E nem arranca você do ministério que propus para a sua vida. Fica de pé. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu lá na carta aos Coríntios, que o amor tudo sofre, tudo crê. Não há de ciúmes, não é invejoso. E no final ele escreve dizendo que de tudo isso ficarão três: a esperança, a fé e o amor. Mas o maior de todos esses é o amor. Olha aqui para mim. Quando eles acabaram de comer, nasceu as três perguntas que fundamentaram a igreja. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? A primeira pergunta é, tu me amas como estes? Pedro diz, eu te amo, Senhor. Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Ele olha para Pedro e diz, Pedro, mas tu me amas? Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. De repente vem a terceira pergunta e diz, Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo.
Essas perguntas são lindas na língua portuguesa. Mas quando você vai para o grego, é que ela se transforma. Porque quando Jesus pergunta para Pedro sobre amor, ele não está falando de um amor qualquer. A pergunta de Jesus para Pedro é: Pedro, tu me ágape como eu te ágape? Essa é a pergunta que Jesus fez para Pedro. O teu amor por mim é o mesmo que o meu por você? Porque o meu amor por você é um amor divino. É um amor que não muda. É um amor que não sofre interferência. Não é um amor criado por um interesse. O meu amor por você é um amor de Deus. Ágape. Pedro respondeu para Jesus: eu te filéu. Filéus é o amor do homem. Hoje teve 2 cerimônias aqui. Uma de noivado e outra de casamento. Esse amor do homem para com a mulher é chamado de filéus. É um amor natural, é um amor ser humano. Quando Jesus pergunta para Pedro: tu me ágape como eu te ágape? Você tem por mim o mesmo amor que eu tenho por você? Ele diz: não, Senhor, eu te filéu. O meu amor por você é o amor de um homem, de ser humano. Por isso Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me ágape como eu te ágape? E ele responde de novo: não, eu te filéu. Por isso vem a terceira pergunta: mas Pedro, o meu amor por você é eterno. E o seu por mim? É quando Pedro abaixa a cabeça, diz a Bíblia, entristece. E ele diz para Jesus a seguinte frase: ainda que eu quisesse, ainda que eu me esforce, eu nunca vou conseguir amar o Senhor como o Senhor me ama. É nesse momento que Pedro reconhece a sua pequenez. E então Jesus olha para ele e diz: Pedro, por isso te digo, que quando eras mais novo, ia onde queria. Mas quando fores mais velho, estenderás a mão e te levarão aonde você não deseja. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, até agora você viveu do teu amor para comigo, mas a partir de agora você vai viver do meu amor para com você. Você não vai mais fazer a sua vontade, você não vai mais fazer o seu querer, mas você vai viver segundo a minha vontade e o meu querer. Aí no Evangelho de Lucas, escute isso aqui: Jesus reúne os discípulos e sopra sobre eles. E diz para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E a Bíblia diz que então os discípulos foram para Jerusalém e quase 120 reunidos numa casa oravam incessantemente, porque não há como ser cheio de Deus se não for pelo caminho da oração. Pergunta para esse irmão aí: você está orando? A Bíblia diz que quando estavam orando, no dia de Pentecoste, olha aqui para mim. Dia de Pentecoste não tem nada a ver com pulo e com salto. Pentecoste vem da palavra penta do grego, 50. Pentecoste são exatamente 50 dias depois da Páscoa. No primeiro dia de Pentecoste de Israel, morreu 3.000 hebreus. Foi quando o povo saiu do Egito e foi para o pé do Monte Sinai. Moisés subiu ao monte e recebeu a tábua das leis, que não era tábua, era pedra, porque lei não pode ser escrita em madeira. Lei tem que ser escrita em pedra, porque é dura. Ih, Jesus, vamos embora. Desceu outro eco aqui. Olha para cá. Quando Moisés desce, o povo de Israel estava adorando um bezerro de ouro. Lembra disso ou não? Moisés quebrou a tábua, a pedra. E a Bíblia diz que o chão se abriu e engoliu naquele dia 3.000 hebreus. Era dia de Pentecoste. Por isso que Deus mandou, quando Moisés subiu e escreveu outra pedra, que a primeira pedra que ele escreveu foi Deus. O próprio Deus esculpiu a pedra com a própria mão e escreveu com o próprio dedo. A segunda pedra foi Moisés que teve que levar.
Quebrou, conserta. Olha aqui. Deus disse a Moisés, põe a tábua na arca. Por quê? Porque quando a tampa for colocada na arca, eu não vou enxergar a lei. Por quê? Porque se todas as vezes que eu olhar para a arca e não ver a lei lá, e ver a lei em outro lugar, eu vou lembrar do que Israel fez contra mim. Como a tampa da arca é Cristo, coloca a tampa sobre a pedra, e quando eu olhar para a arca, eu não vou me lembrar do pecado do povo, mas vou me lembrar do sangue que é colocado sobre a tampa da arca. Outro dia eu prego sobre isso. Olha aqui. Estão reunidos agora quase 120. Estão orando. Olha o que a Bíblia diz, depois você lê lá Atos 2. E de repente, diga para o irmão, foi de repente, viu? Veio um som de um vento inveemente e impetuoso. Olha para o irmão e diz, só veio o som. O vento não veio. Por que o vento não veio? Que já tinha vindo quando Jesus soprou. Agora o som vem para provar que aquilo que está vindo é aquilo que Jesus profetizou. Ai, meu Deus do céu. Mas de repente caíram línguas repartidas como que de fogo. E a Bíblia diz, e tocou aos 120 que ali estavam. E todos. Eu disse o quê? Eu disse o quê? Olha para o irmão e diga assim, hoje é a tua chance, hein? Olha, Deus quer, diga para o irmão, Deus quer atingir a todos aqui essa noite. Deus quer tocar em todos aqui essa noite. E todos foram, e todos foram, e todos foram. Você quer sair daqui cheio ou vazio essa noite? Quer sair cheio ou vazio essa noite? Aí a Bíblia diz que foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E quem passava olhava e dizia, a esta hora embriagados. Porque ser cheio do Espírito de Deus, apóstolo, é a mesma coisa de estar bêbado, de ter tomado um porre a noite toda. É você sair do lugar cambaleando, sem saber a direção certa que se vai. Porque ter um encontro com Deus é ter uma trombada com uma Scania bitrem carregada de soja, meu querido. Isso é ter encontro com Deus. Olha aqui para mim. Aí a Bíblia diz que Pedro, quem, irmão? Quem mesmo, irmão? Quem eu disse? Levantou e disse, queridos irmãos, não há ninguém embriagado a esta hora, ninguém bebeu vinho, mas estes homens que aqui estão cheios do Espírito de Deus. Não, segura aí. E diz a Bíblia que Pedro pregou naquela tarde. E naquela tarde, quase 3.000 almas. A primeira pregação de Pedro. Quase 3.000 almas aceitaram a Jesus como seu Senhor. Ei, a lei matou 3.000. Mas agora na graça, salvou-se 3.000. Para provar que a graça é maior do que a lei. E quando você está cheio dela, toda a culpa vai embora. Olha aqui para mim. Quem sabe você entrou aqui essa noite. Está dizendo, pastor, fiz tanta coisa que eu não devia fazer. Já cometi tanto erro na minha vida. Pastor, já tenho tal idade. E desde quando nasci até agora, o que eu fiz foi errar. Deus está dizendo para você essa noite. Se você deixar ser envolvido pelo meu amor. E acreditar que eu sou o Cristo da cruz que salva a tua vida. E buscar a minha presença. Eu não só vou retirar de você a culpa. Como farei você pescador de homens.